Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite aqui na Europa, né? O pessoal que tá no Brasil é boa tarde, né? Enfim, estamos chegando aí para mais uma live. Nossa live desse assunto que nós estamos falando. Estou um pouquinho atrasado, peço desculpa aí, pessoal que chega no horário. De hoje foi muito corrido, meu Deus, muito corrido, mas conseguimos chegar a tempo pra gente poder fazer essa live aí, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu aqui achando o texto que eu quero ler para vocês hoje. Nós estamos falando sobre identidade, propósito e liderança. E hoje eu quero falar sobre identidade, a importância de saber quem você é, para você não fazer coisas que você não é e não aceitar que você seja o que os outros querem que você seja, tá? Vamos chegando aí. Eu vou estar aguardando o pessoal chegar um pouquinho, porque a gente está um pouquinho atrasado, né? E... olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Saudade, querida. Deus abençoe a sua vida, né? A Bruna, Deus abençoe. A Bruna, Deus abençoe. Agora é nutricionista, né? Bruna, Deus abençoe, querida. Vamos estar junto aí, vamos estar junto. Você que tem Bíblia, Mateus capítulo 16 é o texto que nós vamos estar lendo nessa noite sobre identidade. Fica aí, Bruna, com a gente. Vamos falar sobre identidade, propósito. Vamos falar sobre liderança. Importantíssimo esse tema que a gente vai estar falando aí. Se você não tem acompanhado nossas lives, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre essa questão de liderança, propósito, identidade, autoridade. Fizemos 3 lives sobre autoridade, está aí no Instagram. É só você dar uma olhada. Ontem gravamos uma live sobre, damos o início a esse assunto de identidade. E hoje a gente vai continuar, tá bom? Vamos chegando. A Aparecida está chegando aí. Gente, se puder compartilhar, compartilha essa live com alguém que precisa. Tem muita gente aí perdida sem saber quem é, tá bom? E que bom saber que vocês estão com a gente aí. Que bom ver a Aparecida, que bom ver a Bruna. Ó, Bruna, saudade, viu, querido? Deus abençoe a sua vida. Que bom ver vocês com a gente aqui, tá? E a gente vai estar começando agora a falar um pouco mais sobre isso então. E hoje meu tema é, continuando sobre identidade. A importância de saber quem você é para você não fazer coisa que você nunca deveria estar fazendo. Para que você não saia do propósito, para que você não saia da rota. E vamos aprender isso com a pessoa mais inteligente que essa terra conheceu, Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Ele que deixou para nós esse princípio, ele nos ensina como deve ser a nossa postura diante das indagações, diante de tudo aquilo que os outros andam dizendo ao nosso respeito. Jesus, então, dá uma pincelada sobre esse assunto. Vamos lá para Mateus capítulo 16, onde ele aborda esse assunto. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? O que os outros andam falando sobre mim? O que os outros andam falando sobre mim? Primeira pergunta que Jesus fez. Jesus estava conversando com os discípulos, ele faz uma pergunta assim: o que os outros andam falando a meu respeito? O que a turma anda falando sobre mim aí? Né? Alguém anda falando de você aí, querido? Tem alguém que fala de você? Já ouviu falar que alguém falou de ti? Então Jesus pergunta: o que as pessoas andam falando de mim? Então eles falam: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vamos aqui começar a apertar, mexer com a tua cabeça. Não vai... Sai daí não, que o negócio vai ficar feio. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus pergunta o que os outros pensam sobre ele. Aí eles falam: eles pensam isso. É um profeta, João Batista, Jeremias e tal. Aí Jesus pegou e trouxe a conversa mais para a intimidade. Falou: e vocês que andam comigo, que comem comigo, que andam em todos os lugares que eu estou, vocês que têm relacionamento comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aqui Jesus dá uma apertada para os discípulos. Jesus, ele não estava muito preocupado com o que os outros pensavam sobre ele, mas quem estava próximo a ele,
no relacionamento dele, ele faz uma pergunta. Olha, eu quero saber de vocês. E vocês pensam que eu sou o quê? Quem que vocês pensam que eu sou? Amado, eu sempre falo uma coisa muito forte. Não é o que os outros falam a seu respeito. O problema é se alguém que gosta de você estava com essa pessoa e ouviu o que essa pessoa disse e não disse nada. Isso é muito perigoso. Alguém que anda do seu lado e que alguém se sente à vontade falando de você, mal, inclusive, e esse alguém não responde. Por quê? Para alguém falar mal de você com alguém é porque essa pessoa deixou esse que fala mal ficar muito à vontade para falar mal. Deixou muita vontade, porque tem coisa que a gente pode cortar assim na hora. Opa, nesse ponto você não mexe, essa pessoa você não fala porque é da minha intimidade. Então Jesus pergunta, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Quem que vocês falam que eu sou? Aí os discípulos falaram assim, olha, aí ele responde Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, feliz é você, Pedro, porque isso não foi te revelado pela carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa palavra que você está falando, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora segura aí que eu vou te explicar o que Jesus está falando aqui agora, para você entender o que é identidade, o cara saber quem é. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio à Terra para fundar uma religião. Jesus não veio à Terra para poder fundar uma igreja. Os judeus já tinham religião. Os judeus já tinham sinagoga. Então Jesus não veio aqui para fundar um partido político, como Judas queria. Não, nenhuma nova religião. Jesus veio para estabelecer um reino. Tanto que a primeira vez que Jesus fala, ele diz assim, no capítulo 4 de Mateus. Primeira vez que Jesus fala sobre a sua missão, ele fala, arrependei-vos, ou seja, metanoia, muda a mente, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, essa é a mensagem de Jesus, reino dos céus, trazer o reino dos céus para a terra. Agora segura a peteca aí, vamos lá. Por que Jesus ele nunca aceitou ser chamado nem filho de Abraão e nem profeta? Todas as vezes que alguém fala de Jesus, ele é chamado de Jesus, filho de Davi, e não Jesus, filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, mas Abraão não foi rei. Davi foi rei. Davi tem descendência real. E Jesus veio aqui para ser rei. Por isso ele é chamado filho de Davi e não filho de Abraão. Aí a gente começa a definir a identidade de Jesus, que não tem nada a ver com a linhagem religiosa e nem com a linhagem profética. Ele veio para estabelecer reino. E para estabelecer um reino, você não estabelece um reino sendo profeta. Você não estabelece um reino sendo sacerdote. Você só estabelece um reino sendo rei. Por isso, quando ele pergunta para os discípulos, o que os homens andam, o que eles andam falando a meu respeito? E eles disseram, tu é profeta. Jesus, não deu nem atenção. Aí ele pergunta, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Meu irmão, quando foi Pedro, teve aquela revelação e Pedro falou, tu és o Cristo. A palavra Cristo quer dizer, tu és ungido. Tu és aquele que foi ungido. Unge-se quem? Rei. Tu és o rei. Tu és ungido. Tu és aquele que veio para reinar. Tu és o Cristo, o ungido, o Cristo. Aí Jesus falou, Pedro, essa revelação que eu te deu não foi a carne e o sangue, foi meu Pai que está no céu. O que você falou é verdade. E sobre esta palavra, que eu sou rei, que eu sou Cristo, eu fundarei a minha eclésia, igreja, eclesia. E agora segura a bomba. Igreja não é uma palavra religiosa. Não, pastor? Não. Eu já falei que arrependimento não é uma palavra religiosa. Arrependimento é uma palavra grega que quer dizer metanoia, muda a sua mentalidade. É por isso que quando a Bíblia fala arrependa, tem gente que acha que arrepender é chorar, vestir pano de saco, colocar cinza na cabeça. Não. Isso é Velho Testamento. Arrependimento no Novo Testamento é metanoia, mudança de mentalidade.
Então já te falei que arrependimento é uma palavra grega que quer dizer mudança de mentalidade. Já te falei que Bíblia não é um livro religioso. Bíblia é um livro de princípios e códigos. Quem lê a Bíblia e pega os códigos e os princípios que ela tem, prospera, mesmo que não seja crente. Porque tem muito crente que tem a Bíblia e não segue os princípios bíblicos, e tem ímpio que não é crente e segue os princípios bíblicos e prospera. Porque é princípio, não tem nada a ver com a tua religião. Terceiro, Jesus não veio fundar uma religião, veio fundar um reino, veio reinar, veio ser rei e estabelecer um reinado. Por isso ele é rei dos reis. Entendeu agora? Por isso sua palavra é: arrependei-vos, muda a mente, porque é chegado um reino na face da terra. É chegado o reino na face da terra. E aqui, para ele estabelecer um reino, ele tem que ser rei. Ele não pode ser profeta, ele não pode ser sacerdote. Por isso, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou, Pedro, aí sim você teve a revelação. E sobre esta revelação que você teve, que eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu vou estabelecer a minha eclesia. E eclesia ou igreja não é uma palavra religiosa. Eclesia é uma palavra grega. Eclesia é um grupo de pessoas que um rei, que um governo tira de fora da população para ajudar a administrar o seu reino. Ou seja, você pode reparar que todo governo tem um parlamento. Aqui em Portugal, por exemplo, nós temos o parlamento português, né? Que ajuda o primeiro-ministro e o presidente a governar o país. No Brasil, nós temos aí a Câmara e temos o Senado, as duas casas legislativas, né? É um governo bicameral, casa legislativa, que ajuda o presidente ou atrapalha o presidente a governar. Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Então, todo reino tem os seus conselheiros, todo governo tem um grupo de pessoas que junto com o governo ajuda a administrar. E esse governo, no grego, na Grécia, era chamado de eclesia, tirados para fora para ajudar a governar. E é isso que Jesus fez com a igreja. Ele tira a igreja do mundo e forma um governo da igreja para a igreja estabelecer o reino dele na face da terra. Por isso que ele diz, o que a eclesia concordar na terra será feito nos céus. O que a eclesia fechar está fechado, o que a eclesia abrir está aberto, porque a eclésia, ela exerce a autoridade do rei na face da terra. Não é esse o nosso assunto hoje, esse é outro assunto para outra live sobre reino, que vai bagunçar mais a cabecinha ainda, vamos falar mais coisas sobre isso. Mas eu quero falar sobre identidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não veio estabelecer religião. Ele veio estabelecer um reinado, um reino. É por isso que ele tinha identidade. Ele falou, eu vim fazer o que o meu pai mandou, eu ouço o que o meu pai mandou falar e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ele tinha convicção de qual era a sua missão. Qual era a sua missão? Eu vou te dar uma revelação hoje, fresquinha, você que está ligado aí. Quer ou não? Fresquinha. Fresquinha para você. Vai pegar essa revelação aqui agora, vai anotar aí. Você vai falar, nunca vi isso na Bíblia. Você vai ver agora. Evangelho de João. Se você pegar o Evangelho de João, vamos lá, se você tiver aí, vou te mostrar o que é identidade. Evangelho de João, no capítulo, se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, vamos lá. Vamos lá. Você tem Bíblia aí? Vamos comigo. Vamos comigo. Isso aqui é revelação. Isso aqui é coisa, comida para gente grande. Vamos lá. João capítulo 1. Estão comigo ou não? Dá um joinha aí. Vamos lá. João capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 2 de João. Vamos ver os milagres que Jesus faz. Capítulo 2 de João. Jesus transforma água em vinho. Primeiro milagre. No capítulo 4, Jesus converte uma samaritana. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Continua. No capítulo 6, multiplicação de pães e peixes. Vamos lá. No capítulo de número 9, Jesus cura um cego de nascença. Amém?
Capítulo 10, o capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Agora segura a bomba aí. No capítulo 11 de João, em diante, Jesus não faz nenhum milagre. Pode pegar a Bíblia aí. João capítulo 11, em diante, de João em diante, Jesus não faz mais nenhum milagre. Agora pergunta, por quê? Pergunta aí, por que Jesus não faz nenhum milagre? Hã? Por que Jesus não faz nenhum milagre? Vamos lá? Vou te dar a resposta no capítulo 10 aí. Achou? Por que Jesus no capítulo 10 e 11, Lázaro foi o último milagre que Jesus fez. E só fez, demorou 4 dias para fazer ainda, porque era amigo dele. Depois do capítulo 11, Jesus não faz nenhum milagre mais em João. Jesus começa agora a ensinar. Aí você pega o capítulo 12, ó, capítulo 12 em diante. Jesus é ungido em Betânia, Jesus prediz sua morte, Jesus começa a sentar com os discípulos e fortalece os seus discípulos. Jesus começa no ensinamento sobre quem ele é, né? Ah, perguntou por que aí? Vamos lá, capítulo 10, versículo 40. Vou te dar a resposta agora, por que do capítulo 11, viu, Rosa? Jesus não faz nenhum milagre mais. E vou te dar outra dica legal. Você só aprende perguntando, você não aprende respondendo. Aprende perguntando. Pergunta para a Bíblia que a Bíblia te responde. Olha o capítulo, versículo 40 do capítulo 10. No capítulo 10, Jesus estava sendo quase apedrejado pelos judeus, quase sendo apedrejado, porque eles começaram a ficar irritados com os milagres de Jesus, estava quase sendo apedrejado. Olha o que Jesus fez, capítulo 10, versículo 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E ali ficou. Versículo 40 do capítulo 10 de João mostra Jesus dando uma parada no seu ministério, voltando lá no começo, onde tudo começou. Até no capítulo 10 Jesus faz milagre, expulsa demônio, aquela coisa toda. Do capítulo 10 de João, quando começa uma retaliação em cima do seu propósito, ele fala, cara, eu estou desalinhado. Estou falando, Jesus parou para começar de novo. Jesus pega o versículo 40 aí, ele para tudo e volta lá para o Jordão. Volta lá para o Jordão, onde ele começou tudo, onde ele foi batizado. Volta para lá. E lá ele fica por algum tempo. Fica por algum tempo. E a Bíblia fala que muitos creram nele por isso. Creram nele por isso. Porque ele volta ao seu alinhamento ministerial. E do capítulo 11 em diante, Jesus não faz mais nenhum milagre mais registrado por João. Jesus começa só a ensinar, porque Jesus não veio para fazer milagre, não veio para ser curandeiro, não veio para ser milagreiro. Tudo bem que ele podia fazer, mas ele não veio para isso, ele veio para estabelecer discípulos, estabelecer reino. Então no capítulo 11 em diante, Jesus volta a discipular. Jesus volta a preparar os teus discípulos para o governo que ele ia deixar na terra. Tem hora em nossa vida, amado, que a gente tem que parar tudo e voltar onde tudo começou. Apocalipse diz assim, lembra de onde caíste e volta para o primeiro amor. Até Jesus teve um dia que ele teve que parar e começar de novo. Até Jesus teve que parar e realinhar no seu propósito. Cuidado para você não estar se perdendo no seu propósito. Cuidado para você não estar fazendo e estar fazendo tudo errado. E sabe o que acontece quando você está fazendo tudo errado? Resistência. Resistência, sabe por quê? Porque você está fora do teu propósito, está fora do teu alinhamento, você está fora da sua identidade. Nessa hora você tem que parar, voltar ao começo e perguntar, peraí, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? E quando você acha o teu propósito, a sua identidade, as coisas voltam a fluir naturalmente, sem força. Lembra que eu falei ontem? Avião faz força para voar. Voa, mas faz força para voar. Águia voa, mas voa naturalmente. Tem muita gente fazendo força para fazer o que Deus não mandou fazer. Faz, mas com muito esforço, com muito cansaço. Faz com muita fadiga, porque está fora do seu propósito. Mas quando você está no seu propósito, flui naturalmente. Então Jesus, quando ele chega para os discípulos, ele deixa bem claro. Tu és o Cristo? Sim, eu sou o Cristo. Eu sou ungido. Eu sei quem eu sou. Eu não vim fazer milagre. Não que Jesus não importasse com os doentes. Não é isso. Jesus ele curava. Ele fazia milagres. Mas o propósito dele não era ser curandeiro. O propósito dele não era estabelecer a igreja. O propósito dele não era casar. O propósito... inclusive eu quero abrir aspas aqui. Pastor, por que Jesus
andou na terra 3 anos e Jesus não prosperou, não teve finanças, não teve dinheiro, não teve prosperidade. Sim, porque Jesus não tinha família. Bênção de Deus financeira está ligada à família, porque a Bíblia diz que o homem é provedor, e Deus só vai dar provisão para homem que tem casa, para homem que tem família. Fora disso, só tem acúmulo de bens. Riqueza e família estão intimamente ligados. Eu nunca vi quem casou ficar pobre, mas eu vi muita gente que divorciou quebrar. Cara, hoje tem revelação aí, hein? Quem tá recebendo aí, dá um ok. Quem tá recebendo, dá um ok. Hoje, tô cansado. Eu falo quando eu tô cansado o negócio flui mais. Né? Quando eu tô cansado parece que a coisa vai mais. Quem tá aí? Quem tá ligado aí? Quem tá recebendo essas revelações aí? Hã? Por isso Jesus não teve herança, Jesus não teve casa, não teve nada, porque ele não tinha herança para deixar. Você quer começar a ter riqueza? Tenha herança. Quando você faz herança, quando você cria gente que vai receber daquilo que você tem, Deus vai te prosperar. Porque a Bíblia diz que você foi preparado para deixar herança para os seus filhos. Você foi preparado para deixar o melhor para os seus filhos, para a sua família. Quer começar a prosperar? Valorize a sua casa, valorize a sua família. Vai vir prosperidade sobre a tua vida. Todo homem e toda mulher que trabalha visando patrimônio familiar, o Senhor enriquece, porque bênção é bênção família, é bênção família. Família é a base de prosperidade para qualquer pessoa. Entendeu agora? Então Jesus falou bem claro, eu sei que eu sou Cristo, eu sei o que eu vim fazer. Eu vim estabelecer um reino, eu vim preparar discípulos e ir embora para que esses discípulos continuem o ministério que eu deixei na face da terra. Então no capítulo 11 de Diante de João, Jesus não faz mais nenhum milagre, ele volta a discipular, ele volta a dar ensinamento, porque ele volta a alinhar ao seu propósito. Alguns vão falar, pastor, que loucura, que doideira. Não é doideira não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Todo ser humano tem a hora que ele tem que dar uma parada, realinhar, voltar de novo e começar onde tudo parou para começar a fazer certo. Eu estou nesse momento, eu depois de 10 anos de ministério, assim, na mesma igreja, e 20 e tantos anos pastoreando, eu dei uma parada e falei, peraí, deixa eu me realinhar para saber qual é o meu propósito, para saber qual é a minha chamada, para saber qual é a minha pegada. Eu preciso entender. Porque, presta atenção, o mundo e o diabo quer manter você ativo. Ativo, fazendo, para você não ter tempo de parar. Agora segura a bomba aí. Toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que Deus fez com o homem, colocou ele para dormir. Colocou ele para dormir. Amém? Quando Deus vai fazer a mulher, sono em Adão. Quando vai nascer Jesus, sono em José. Entendeu agora? É desse jeito. Vai haver ressurreição? Primeiro tem que morrer. Então Jesus dá uma parada na gente para começar a fazer o que é certo. Entendeu? Acha o teu propósito, querido. Sabe o problema das pessoas? Todo mundo está correndo demais, não tem tempo para ouvir Deus. Eu falei uma palavra esse dia para um pastor, eu ouvi do Luiz Hermínio e falo para vocês. Nessa pandemia, sabe o que Deus fez? Deus tirou os movimentos para trazer os fundamentos. Tem gente que estava movimentando demais, mas tinha perdido os fundamentos. E Deus agora tem que falar, vamos fundamentar de novo. Porque não é o fazer, é fazer o que é certo, é fazer o que é propósito. É isso aí mesmo, pastor, tá vendo? É fazer aquilo que é propósito, aquilo que tem que ser feito. Quer uma dica de oração para você fazer todo dia? Gasta tempo pedindo a Deus, perguntando para Deus, Deus, qual é o meu propósito? Deus, qual é o meu tempo? Deus, qual é o meu chamado? Deus, qual é a minha pegada? Para de querer fazer coisa que Deus nunca mandou você fazer. Para de fluir em coisa que você não está fluindo. Para de bater cabeça onde não é para você bater. Volta para o teu quarto, entra no time e fala, Deus, me coloca no teu propósito, me alinha ao meu chamado, me alinha ao meu destino, me alinha aquilo que o Senhor tem para mim. Nas próximas lives eu vou falar sobre 4 respostas que Jesus deu para os religiosos da época que bagunçou a cabeça deles. Porque quando Jesus falava, eles falavam assim, cara, ele fala como quem é autoridade, ele fala como quem testemunha de si mesmo. Jesus falava assim, eu sei quem eu sou. Que ele bagunçou a cabeça do religioso, falou, ele sabe quem ele é, ele testemunha a respeito dele mesmo. Nós estamos desse jeito hoje, amado. Quando você chega num lugar e fala assim, eu sei quem eu sou, é por isso que Jesus, quando eu perguntava para ele assim, quem você pensa que é? Ele falava, eu sou. Ele sabia quem era. E você vai pegar uma coisa na Bíblia. As expressões que Jesus mais usou foi a palavra eu sou. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida.
Jesus sabia quem era e nada tirava Jesus do seu propósito e nem da sua identidade, porque ele tinha convicção de quem era. Lembra da conversinha do diabo com ele? Se tu és o filho do homem, faz isso. Ele falou, diabo, eu não preciso você falar para mim quem eu sou, o que eu provar para você quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E a primeira coisa que Deus Pai falou com Jesus assim que ele sai da água foi, tu és o meu filho amado. Ele era amado. Olha para mim aqui. Primeira coisa que você tem que saber hoje. Repita comigo aí. Eu sou uma pessoa amada por Deus. Eu sou uma pessoa amada por Deus. Quer perder todo o medo na sua vida? Tem medo de alguma coisa? Tem medo de alguma coisa? Vou te dar uma dica forte. Receba o amor de Deus. Creia que Deus te ama. Creia que Deus te ama incondicionalmente. E nunca mais você vai ter medo. Por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é amado não tem medo. Quem sente que é amado não tem medo. Quem tem amor não tem medo. É por isso que Deus veio trazer amor. Ele amou o mundo de tal maneira. Entendeu agora? Quem recebe o amor de Deus não tem mais temor, não tem mais medo, porque sabe que é amado. Jesus sabia que era amado, ele sabia quem era, sabia que era rei, ele tinha identidade. E foi isso que fez com que o ministério de Jesus fosse um grande sucesso. Ele tinha a sua identidade e não perdia tempo. Primeiro, dando explicação para a gente que falava o que ele não era, e talvez esse é o seu tempo. Você não chega ao teu propósito, você fica parando para dar resposta para todo cachorro que late. Todo cachorro que late, que esse cachorro vira lá, você anda na rua e sai latindo atrás de você, você anda para dar resposta para eles. Não adianta, sai fora. Não para dar ouvido a gente que fica falando na tua vida o que você não é. Você tem que saber quem você é. Então Jesus tinha propósito, tinha identidade. E por isso ele alcançou o teu ministério em 3 anos. Ele fez o que ele tinha que fazer aqui. Cumpriu tudo que tinha que cumprir. Estabeleceu o que tinha que estabelecer. E vemos aí o resultado disso tudo. Né? O que ele deixou para nós. Porque ele sabia o teu propósito, sabia o teu destino. Fica assim. Graça e paz, eu parando por aqui. Aproveita bem essa live. Compartilha. Veja de novo. Reveja. Pega na Bíblia e vai ler. Eu tenho certeza que você vai ser abençoadíssimo. Agora eu vou jantar, vou descansar, que eu estou muito cansado. Vim aqui só ministrar isso para o seu coração, trazer uma palavra para o seu coração. Beijão a você que esteve conosco aí. Todo mundo que esteve conosco, brigadão, 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 brigadão do coração. Todo mundo que esteve com a gente aí. E eu quero orar para Deus te dar um alinhamento de propósito, em nome de Jesus. Vou te dar uma diquinha hoje, legal. Ó, antes de você entrar hoje, entra pro teu quarto aí, no teu lugarzinho secreto e fala, Deus, quem eu sou? Deus, quem eu sou? Mostra o meu propósito, me alinha a tua direção, me alinha a identidade que tem para mim, me coloca para fluir aonde o Senhor tem para mim. Me coloca para fluir onde o Senhor tem para minha vida. Não deixa eu, ficar parado para lá e para cá. Eu quero fluir. Deixa eu trazer uma revelação legal aqui. Pode. Vamos lá, para fechar nossa live. Para fechar nossa live. Ô Rosa, abração. Para fechar nossa live. Vamos lá. Eu estava numa igreja uma vez, em crise existencial. Em crise. Tinha acabado de entregar uma igreja, que eu amava muito. Ai, parece aquele casamento que termina. Eu estava, muito deprê. E sentado ali no banco, aquele ministério acontecendo, eu falei, cara, que eu tô aqui? E de repente Deus mandou uma profeta vir perto de mim, falando no meu ouvido uma palavra que eu nunca mais esqueci. E ela disse o seguinte, não preocupa em fazer barulho, não preocupa em fazer movimento, se encha. Entra na presença de Deus e deixa Ele te encher, porque você não é cachoeira, você é rio. Agora olha a diferença. Rio, ele flui em silêncio. Porém, quando o rio transborda, todo mundo sabe que ali tem um rio. Experimenta morar na beira de um rio na época da cheia. Silenciosamente, quando se assusta, a água está entrando na sua casa. Porque quem está cheio não precisa fazer barulho. Quem está cheio, transborda. E todo mundo sabe que ele está ali. Graça e paz, Deus te abençoe, transborda em Deus, flua no teu propósito e que Deus te abençoe rico e abundantemente. Pai.